Olá, muito bom dia para você neste sábado de março. Olha só, as mulheres estão conquistando cada vez mais lugares, principalmente no empreendedorismo. Segundo dados da pesquisa Global Monitor, existem 30 milhões de mulheres brasileiras empreendedoras. Esse número equivale a quase metade do mercado empreendedor. São cerca de 9 milhões de mulheres que estão à frente de negócios pelo Brasil. Na Semana da Mulher, vamos destacar hoje aqui no programa, em alta, essas mulheres que arregaçam a manga todos os dias e cada vez mais vão buscando seu espaço. Para o nosso bate-papo de hoje, estão aqui comigo a advogada Caroline Caetano, que também é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, e também a atriz Claudiana Cotrim, que ministra oficinas de teatro sobre o tema Ator, Autor, Autonomia. Bom dia, gente. Bom dia, muito obrigada. É um grande prazer receber vocês aqui nessa semana, né, que é uma semana extremamente emblemática e que eu costumo dizer não é a semana da vitimização, né, como muitos aí tentam colocar a nossa posição, né, durante essa semana, mas é uma semana sobretudo de reflexão, né, sobre essa temática da mulher e nosso espaço aí na esfera pública. Então eu tenho o maior prazer de receber vocês aqui, mulheres atuantes aí no direito das mulheres, né, e na vida, né, nos espaços públicos, para que a gente possa discutir o nosso papel social. E eu queria chamar aqui um VT, né, para a gente começar nosso bate-papo, que fala muito o porquê ainda dessa luta que a gente tem que travar, né? Nós mulheres ainda somos vítimas, né, desse machismo estrutural, portanto, muitas mulheres ainda morrem no Brasil e no mundo por conta disso. Vamos ver? Muitas lutas, do movimento sufragista pelo direito ao voto feminino, as lutas das mulheres negras que atravessaram séculos. Tinha 7 anos apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava a 5 sequer. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. E as trabalhadoras que morreram queimadas em uma fábrica têxtil em Nova York em 1857. A violência contra a mulher é definida como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Além das violações aos direitos das mulheres e à sua integridade física e psicológica, a violência impacta também no desenvolvimento social e econômico de um país. No Brasil, estima-se que 8 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. Este número coloca o país como detentor da 5ª maior taxa no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. São 4,8 casos de feminicídios para cada 100 mil mulheres. Os registros mostram que em 2019 foram 48 mulheres mortas, 2020, 60 mulheres, 2021, 57 e em 2022 já são 9 casos de feminicídio registrados. A violência contra a mulher ela existe desde que o mundo é mundo. Então as coisas realmente que foram construídas passaram a ser entendidas como naturais. Então assim, inclusive, a violência foi passada de geração em geração como natural e como fazendo parte da personalidade do homem, da personalidade da mulher. Então a gente sabe que a coisa está tão entranhada na nossa cultura, na maneira como nós nos relacionamos, que mesmo pessoas que já têm um nível cultural mais alto, que têm um acesso à informação mais fácil, ainda assim elas não se percebem praticando atos que são preconceituosos, machistas, porque aquilo está muito entranhado, porque elas vieram de uma família que era machista, tiveram mães e pais machistas também, estão num ambiente que continua a ouvir piadas machistas, que continua a discriminar ou menosprezar a capacidade e o valor da mulher em função dessa cultura em que está inserida. Que inclusive, apesar de ter um nível de informação, o nível cultural mais alto, está se relacionando, está dentro de um relacionamento que é abusivo e que não consegue identificar com aquele relacionamento abusivo. O principal marco legal do enfrentamento da violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha.
Mesmo depois de 12 anos de sua implantação, das delegacias especializadas e da Casa da Mulher Brasileira, esse é um fenômeno que ainda assusta, silencia e mata. Os dados trágicos revelam que a cultura do machismo continua dominante. Bom, gente, esse silêncio aqui no estúdio é um silêncio, né, porque falar de violência contra a mulher ainda nos impacta, porque a gente está em 2022 e a gente ainda precisa falar disso, né? Então, a construção, né, de toda uma discussão em torno da mulher e do combate a esse machismo estrutural, né, precisa ainda estar inserido, né, na nossa sociedade, né, precisa estar inserido ainda na nossa vida, né, ainda é um espaço conquistado e a gente parece que está longe de 1857, quando aquelas mulheres foram queimadas nas fábricas, né, mas a gente ainda vê isso acontecendo nos dias de hoje. Carolina, eu te pergunto, esse e-book, né, que tem como tríade aí, né, e esse projeto que você está à frente, Força, Valor e Autonomia Feminina, né, é uma ferramenta importante, né, para a gente se colocar dentro desse espaço social como mulher e como uma mulher, né, que tem direitos e de conquistar esse espaço social com a maior autonomia possível. Primeiro, fazendo esclarecimento, né, não é um projeto meu enquanto advogada, é um projeto da instituição, é um projeto da OAB Maranhão, encabeçado aí pela Comissão da Mulher e da Advogada, que é uma comissão que existe dentro da OAB com essa, como a gente diz, com esse destaque da atuação social voltado não só para nós mulheres advogadas, mas para todas as mulheres que estão inseridas na nossa sociedade. Então, ao longo do último ano, na pandemia, nós desenvolvendo várias atividades sociais, inclusive em parceria com a Casa da Mulher Brasileira. Nós tivemos uma parceria na qual atuamos na Casa da Mulher Brasileira pelo prazo aí de 6 meses, no qual nós pudemos estar atuando, né, tendo contato com essas mulheres em situação de violência diariamente. E a partir daí desenvolvemos junto às nossas outras comissões uma série de ações dentro da OAB, né? Pelo empoderamento, o trabalho do acesso à justiça, o trabalho da legislação, a autonomia financeira, que é primordial, né? Imprescindível para a vida das mulheres, e vem aí casar com o tema do que é o empoderamento, empreendedorismo, valoração dessa mulher. Então, assim, a gente tem, se abre um leque para a vida dessas mulheres que muitas vezes só estão com o ambiente no qual elas estão inseridas, o foco é só se sentir vitimizadas, como a gente falou no início dessa reportagem, né? É um dia para vitimização, é um dia a mais para a mulher, né, tá ali reclamando. Não, e não é isso. Então, assim, para que a gente consiga ampliar essa visão sobre os direitos. Então, assim, o CMA Talks, que foi como a gente denominou, foi escrito por mulheres advogadas, à frente das nossas mais de 70 comissões e inseridos na Comissão da Mulher e da Advogada. A minha, especificamente, com o recorte racial, a Comissão da Promoção e da Igualdade Racial, na qual a gente trabalhou o recorte do empreendedorismo feminino negro, né? O afroempreendedorismo. Certo. Claudiana, eu penso que no mundo das artes, né, conquistar esse espaço também é desafiador para as mulheres, né? É verdade. Olha, bom dia, é um prazer estar aqui nesse programa. Bom dia a todos. Enquanto eu vi a matéria, eu fiquei pensando, realmente esse silêncio me interessa bastante, né?
como que hoje a gente ainda fica impactada, mesmo sabendo de todos esses números. Nas artes não é muito diferente, né? Esse espaço que a gente precisa conquistar. E se falou muito em autonomia. E eu tenho um trabalho que é uma metodologia que eu desenvolvi que chama Ator, Autor, Autonomia. E eu fiquei pensando como que isso está ligado, entrelaçado. O meu trabalho não é exatamente preparar o corpo do ator, mas preparar o corpo do ser humano, da mulher, do homem. E munido disso, dessa autonomia, né, desse conhecimento importante que a gente tem que ter diante desse nosso corpo, desse templo, né? Então, eu não faço muita diferença numa oficina de teatro, se homem, se mulher. As pessoas precisam conhecer o seu corpo, administrar o seu corpo, não só fisicamente, né? Então, eu acho que essa autonomia aí é muito importante que a gente tenha cada dia mais sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações. Eu acho que o teatro, ele prepara muito o corpo das pessoas. Seria muito bom se todas as pessoas pudessem fazer um pouco de sensibilização teatral, aulas de teatro para conhecer o seu corpo. Quantas vezes a gente não já fez trabalhos com crianças e adolescentes para detectar abuso, sem tocar no assunto, né? Então, isso é muito importante, como o teatro, as técnicas do teatro vêm sensibilizar e às vezes impedir que uma criança seja abusada, porque ela já tem um conhecimento que faz com que ela denuncie, que faz com que ela noção preserve, dela, né, do exatamente. ser, né? Então, acho que essa palavra hoje ela está em alta, autonomia, né? Claudiane, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de uma base bem integral, né? Que é corpo, alma, espírito, né? Porque o teatro traz isso, né? Eu acho que começa de fora para dentro, de dentro para fora, né? É meio que esse movimento, né? Você se conhecer também por dentro, né? Pois é, infelizmente, na nossa educação ainda muito cartesiana, essa é uma disciplina que devia existir na escola, né? Eu fico pensando se a educação física não poderia pensar nisso. Como que a gente cresce sem saber lidar com o nosso corpo, com a nossa estrutura? A base do meu trabalho de teatro, e não só de teatro, porque se eu dou aula para pessoas que não são do teatro, a base é a mesma. Entender esse corpo a partir da tríade, pisar, olhar e respirar. Como é que eu entendo esse corpo nesse espaço, né? Se eu tenho essa consciência do meu corpo, muda completamente a relação com o interlocutor, a relação com quem vai me oprimir, né? Se eu entendo, conheço meu espaço, meu corpo, o lugar que eu habito, eu acho que fica mais fácil para ter essa autonomia. Mas eu acho que parte do nosso corpo, da nossa respiração, dessa autonomia de que eu sou responsável pelo meu corpo, eu administro o meu corpo. Ou seja, meninas, por onde tudo começaria, né? Inclusive essa noção de quem a gente é, né? Começaria por essa noção de valoração do nosso corpo, né? Do nosso ser. E vem disso, a fala da Claudinha, assim, vem do que é a nossa construção atemporal, né? Não é só desse local onde eu, Carol, né, vim inserido, ou a Claudiane, esse nosso tempo vem da nossa ancestralidade, aquilo que está posto antes de nós, né? Aqui quando passou esse take, e no início da fala, a gente vem falar do que é esse machismo estrutural. Né? E isso nos remete a isso, do que está entranhado na estrutura da nossa sociedade e que é incutido na mente humana, né? Nos nossos movimentos, nos nossos corpos, desde que nós chegamos aqui, a gente já recebe essa cartilha. É assim e vai permanecer, né? E quando se passa por um processo de violência, e para isso não tem idade, infelizmente a gente tem diariamente notícias de agressões e violência, né, contra corpos, da criança até a pessoa mais idosa dentro da nossa sociedade. Então, assim, não é um privilégio de nós, mulheres, sermos violentadas, e que pese nós sejamos um dos focos principais por conta do machismo estrutural, no qual o machismo é essa visão de que eu tenho um gênero superior ao outro. E isso, sim, histórico-cultural, porque vem dessa estrutura que a sociedade é fundada sobre a pedra fundamental do gênero masculino. Então, se tenta, por força, seja física, psicológica, se manter essas raízes. Então,
desse conceito de superioridade continua sendo reproduzido, entranhado nas nossas estruturas, que vai além. Vamos ficar aqui na cultura do machismo, que é a reprodução dos comportamentos, mas que isso vai ser reproduzido para o mercado, nas nossas profissões, com a reprodução, quando a gente começa a militar por direitos, mas por direitos das mulheres na sociedade. A gente viu aqui a fala de mulheres negras violentadas, aí sofrem a violência física, o sexismo, a violência sexual e ainda mais o racismo. Sim. A gente viveu no Brasil uma exploração do sexo feminino e da mão de obra negra no Brasil muito intensa. E isso se mantém. Então, assim, quando se passa a brigar pela uma igualdade, na verdade, a princípio não uma igualdade no mercado, mas uma abertura nesse espaço para que as mulheres pudessem trabalhar, serem jornalistas, serem artistas, sejam advogadas, cantoras, escritoras, o que seja. E aí, o que se barra, né? Não querem ser como nós, então a disputa de força é a mesma. Então, assim, a diminuição do gênero masculino para deixar a parte, para dizer você não é capaz. Isso no mercado e ainda mais nas instituições de acesso à justiça. Certamente, a legislação que ampara a gente veio com... A gente fala que nós temos muito auxílio da mídia para que a comoção faça com que isso vive legislação. Ainda que anteriormente a gente tenha dito uma violência física é crime. Independente, é por uma mulher, contra um homem, não. E aí, quando a gente tinha anteriormente contra a mulher, não, mas o que foi que aconteceu naquele contexto familiar para que essa mulher tivesse sido violentada? E a gente ouve isso diariamente, não foi só lá naquela época, ou anteriormente, quando a gente vai discutir, as mulheres perguntam, chegam pra gente, não, doutora, quando a gente estava na Casa da Mulher Brasileira, eu registrei sábado, mas eu tô vindo aqui segunda-feira, porque não foi bem assim. Ele não me agrediu fisicamente, né? Ele é meu marido, a gente discute como toda a família. E aí, quando você chega nas instituições de acesso à justiça, e a gente tem ali dentro também o machismo entranhado, porque você não vai reformular da noite para o dia todo um corpo de pessoas que trabalham ali. Então, essas pessoas têm a sua cultura, a sua construção Sim. de como deve ser. Então, essas pessoas muitas vezes também têm o pensamento parecido com a vítima. Não, tente entender, tente resolver, e essa pessoa volta atrás no combate a essa violência. Então, tudo muito vinculado e que parte sim, né? E é que porque a multidisciplinariedade que está no CMA Talks e está aqui nessa minha parceria com a Claudiana, né? Não basta só que nós entendamos de direitos, de leis, de acesso à justiça. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer o outro, para que eu consiga, não só isso do me pôr no lugar do outro, mas me sensibilizar e colocar uma possibilidade quanto a isso, não é, Claudiana? Eu queria colocar uma frase aqui para a gente poder falar, de uma das minhas mulheres maravilhosas que eu amo tanto, né? A palavra é meu domínio sobre o mundo, né? É Clarice falando isso pra gente, deixando aí um legado maravilhoso pra gente aí, né? E quando ela fala dessa questão da palavra, e você fala, tudo no mundo começa pela figura masculina, né? As estruturas, e a gente vê isso muito arraigado, Claudiana. Eu queria te fazer essa provocação também, né? Essa provocação para vocês duas, né? Do ponto de vista religioso, de uma construção religiosa, né? O mito do homem está ali, né? O Adão lá feito, né? A imagem e semelhança de Deus, né? E a mulher já vem ali da costelinha, né? Do negócio, né? Tem toda uma construção aí que já traz a base, né? Da nossa existência humana do ponto de vista religioso, centrada no ser masculino, não é isso? Como é que você vê essa questão? Olha, eu nasci numa família muito grande. Eu tenho 8 irmãs mulheres e a minha mãe, e 4 homens, então são 13, né? Eu sou a 12ª filha. E a minha vida toda eu pensei que o meu pai fosse a grande figura, o rei, porque eu fui educada de uma forma muito religiosamente
sem pertencer a nenhuma religião. Eu sou de São João Batista, da Baixada Maranhense, então eu não tive práticas religiosas. Nesse sentido, eu não fiquei amarrada. Absolutamente, mas fiquei amarrada por uma figura masculina que ditava regras e eu cumpria. Não tinha como argumentar e contra-argumentar. Eu sou a única artista da família que fugiu disso. E vendo essa frase, a palavra meu domínio sobre o mundo... Porque a palavra, ela desconstrói muita coisa, né? Totalmente. E agora, depois que o meu pai partiu, eu cheguei à conclusão que aos 92 anos a minha mãe sempre foi a grande pilar, a grande rainha, assim, a mulher. E eu me lembro que na adolescência, ela era uma mulher submissa, né, casada com apaixonadíssimos os meus pais, eles tiveram 13 filhos juntos, então era um casamento muito bom de ver, né? Mas agora eu dizia assim quando eu era adolescente, tudo que eu não quero é ser igual a minha mãe. Porque no meu ponto de vista, eu não queria casar e ser mãe e ser dominada por um homem. Agora, eu entendi que não era bem assim. Ela era muito mais inteligente do que eu imaginava, né? Na verdade, ela que coordenava tudo e a gente não sabia, né? E o meu pai só dava a última palavra depois da dela. Então, isso foi uma descoberta muito grande, porque apesar de que no primeiro momento ela parecia muito oprimida e administrada, hoje eu percebo que não. Ela era a grande administradora. É a grande administradora, tem 92 anos e é extremamente lúcida e continua dizendo pra gente, mulher, porque ela tem 9 filhas, né? Quão feliz ela é por ter tido 9 filhas. Os 4 homens são maravilhosos, mas ela queria ter tido mais mulheres para representá-la, e eu acho isso incrível. Mas, falando da palavra ainda, e a Carol falou sobre os nossos corpos, o que leva uma mulher a denunciar um homem e no dia seguinte falar, não é bem assim, né? Onde é que está a opressão dela maior? Por que ela muda? Eu queria deixar esse teu questionamento para a gente voltar com ele para um rápido intervalo e a gente voltar exatamente com esse questionamento. Tá o que faz, né? Essa mulher chegar lá no dia seguinte e dizer assim, não, gente, não é bem assim. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com a advogada Caroline Tayane e também com a atriz Claudiana Coutrin. Até mais. De volta com o programa Em Alta, com a advogada Caroline Caetano e também com a atriz Claudiana Coutrin, aqui no Em Alta com a gente, discutindo essa temática hoje, final de semana, e a gente discutindo a questão da mulher. Tem um recadinho para você, olha só, já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama só lá no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhos. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meus sonhos. Costa Araçagi É pra você. o empreendimento Franeri Tenda. Olha só, gente, a gente estava aqui discutindo essa história de que, em geral, as mulheres retornam à Casa da Mulher Brasileira, as delegacias da mulher, né, a esses pontos, né,
onde se concentram aí os marcos legais de defesa da mulher, para desistir de uma denúncia, né? E uma frase muito comum que a gente encontra nesses relatos: não, olha só, não foi bem assim, delegada, não foi bem assim, né? Claudiana, na sua opinião, por que isso acontece? Eu já fiz Ainda, né? Ainda. E vai continuar acontecendo durante bastante tempo, não sei, a perder de vista, infelizmente. Mas pensando, a gente conversa com uma mulher que é agredida, que é abusada, e a gente leva muito para o intelectual, tentando convencê-la de que ela está errada, ou que, enfim, através do verbo. E ainda na frase da Clarice, eu já fiz um trabalho com 17 mulheres, basicamente todas, né, dentro desse contexto, e eu não falei nesse tema. Eu trabalhei o corpo, essa compreensão. E pensando por que elas mudam de ideia no dia seguinte, né? Eu acho que elas levam muito para cá e a culpa que elas sentem. Essas mulheres que fizeram durante 13 encontros de 2 horas em que a gente só trabalhava o corpo, né? E esse entendimento, esse colocar-se diante da sociedade, do outro, do agressor, mudou muito. Então, eu acho que quando a gente se vê como um ser humano, com toda a nossa potencialidade física, emocional, intelectual, e ninguém está dizendo isso pra gente, a gente sente num treinamento corporal, num exercício de respiração em que você precisa se enxergar. Eu acho que todo mundo precisa disso, mas essas pessoas, essas mulheres que estão nessa situação, elas precisam muito mais, elas precisam... Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, mas eu acho que é uma boa palavra, por causa que ela é muito gasta. A gente precisa se empoderar desse nosso corpo, desse nosso potencial completo, né? Corpo, emoção, intelectualidade, tudo. Então, se munir disso, eu acho que faz uma diferença muito grande. Quem sabe a gente não mude de ideia no dia seguinte, né? Não saia dessa realidade. Nós sociólogos, eu também sou da área da sociologia e da antropologia, a gente também não gosta muito de usar esse termo, porque quando você fala empoderamento, parece que é um processo ainda a ser construído, mas nós já nascemos, né, enquanto ser, né, a gente já tem esse poder de transformação, né, de se colocar, de existir, né, então meio que esse termo ainda ele ainda está aí em construção. Exatamente, né, nas diversas ciências, né. Essa mulher é uma mulher que ela vem de um lar onde ela passou muito tempo, né, se culpando e sendo culpada. É uma mulher que, em geral, ela não é independente financeiramente, ou se ela se sente na obrigação, né, de sustentar, né, aquele lar. E quando ela retira isso, né, quando o seu homem, né, sai de cena, né, isso gera para ela uma série de conflitos, porque ela está numa base de familiar também, perante filhos e perante a outra família, o restante da família, sendo muito apontada, né? Porque ela é aquele ser que é para dar solução e não problema, entre aspas, né? É muito isso que a gente ainda vê, né? Assim, né? Hoje a gente fala em atendimento humanizado, né? Não só para a área da saúde, mas também para esse atendimento social, psicossocial, jurídico-social. Então, hoje, nós na advocacia, que atendemos o direito de família, a situação da violência doméstica, é uma preocupação nossa com o ser, né? Seja o ser feminino, seja o ser masculino, a compreensão do que é esse ambiente familiar. A gente trabalha com essa compreensão, inclusive já existe um termo que se aproxima de nós, que é a constelação familiar, que ela tem uma proximidade muito forte com o campo das artes e da psicologia, né? Para que a gente consiga fazer de uma maneira, eu vou utilizar o termo lúdico, não é um termo técnico, mas assim, para que seja o mais transparente possível, que a pessoa visualize novos panoramas diante da sua vida, novas possibilidades, porque a pessoa fica escrava daquele
modelo, aquele padrão que ela viveu até aquele momento. E aí, assim, importante, como a Claudinha falou, a gente começa a desconstruir isso. Não cabe a mim dizer a esta mulher: você precisa sair, você tem que fazer isso. A gente não pode, não cabe a minha advogada chegar com a receita de bolo e dizer para ela. Essa é uma decisão muito pessoal, né? Então, assim, se coloca para ela, não do dizer, olha, é sua responsabilidade para que isso não aumente o sentimento de culpa, mas para se construir o quê? O sentimento do protagonismo. O processo é seu. Eu compreendo a sua dor, em que pese eu não viva. Nós compreendemos que você viveu aí 10, 15, 2 anos, 6 meses de relacionamento, 1 mês de relacionamento, que você teve momentos que foram agradáveis. Você teve momentos que foram bons, mas você teve momentos que foram ruins. E isso não é uma balança. As nossas vidas, no emocional, ela não vai ser direcionada por uma balança. E é isso que elas apresentam. E todos, na verdade. A gente, se você vai permanecer no emprego, eu não posso, né, empreender. Isso eu vivi também com as mulheres empreendedoras, o discurso: eu tenho o meu trabalho fixo já há tanto tempo, recebo e tal, mas eu tenho vontade de empreender no outro. Você vai largar isso aqui para arriscar, né, para se, como é que a gente fala, se aventurar. Você que é uma mãe, tem uma casa, uma família. É o processo, a mesma coisa. O julgamento, nós compreendemos, mas cabe a você. Você precisa decidir se você está preparada a romper com isso. E muitas vezes elas não estão. E está tudo bem. E a Casa da Mulher Brasileira hoje, a OAB hoje se põe à disposição, e há outros espaços na sociedade, conselhos, casas de acolhimento, que estão ali para aquela mulher. Ela volta para casa e depois ela chega lá escondida. Nós estamos ali para ouvir e não para dizer para ela, para perguntar para ela: você se apanha todo dia ou você é violentada emocionalmente todo dia, você volta para lá. Mas eu tenho que compreender que a realidade dela não é a minha. Talvez aquela realidade seja o único panorama que aquela mulher tem. Então ela não consegue ver um futuro fora dali, ela não consegue ver que talvez ela possa recomeçar a vida. E isso é muito dolorido. Isso é dolorido para nós. Por exemplo, eu, se fosse hoje, vou decidir que não vou decidir trabalhar com Claudiana, vou ser artista. Largar toda uma carreira de advogada que já está aqui pré-estabelecida. E para essa mulher que foi mãe, foi esposa, ou foi namorada, ou foi companheira, e ela vai dizer: não, eu vou sair. É dolorido. E aí nós temos uma lei, um programa de proteção a vítimas e testemunhas de crime, também se aplica às mulheres, que às vezes as pessoas dizem: mas por que não se insere? O programa está aí. Mas eu digo, senhoras e senhores, o programa de proteção a vítimas e testemunhas, a pessoa ela vai precisar abrir mão de toda uma vida. Ela vai mudar de nome, tirar parentes, conhecidos e familiares. E há quem diga: mas precisa tudo isso? Precisa, né? E ela precisa estar preparada, porque quando ela faz isso, ela vai perder a única rede de apoio humano que ela tinha no local onde ela estava inserida, para ir embora. Então, dentro desse contexto da vida feminina, do ciclo de violência, e aqui não é só para falar de violência, mas assim, nós precisamos criar caminhos para que ela consiga ir almejando novos futuros, criando novas possibilidades, sem que ela precise fazer disso um novo processo de violência, né? Seja porque eu vou romper, vou me mudar para uma cidade, um novo processo de violência, correndo o risco de ir em um outro local, ela se submeter a uma situação parecida. Então, porque ela foi acostumada, né, nesse ciclo, né? Então, assim, criar possibilidades aqui, né, dentro desses. Quando se fala em atendimento humanizado, e aí você trouxe um exemplo da constelação familiar, que eu acho que realmente é um atendimento humanizado. Na constelação familiar, que é uma técnica, uma dinâmica, uma terapia, que faz uma demonstração da situação, quase um melodrama, existe uma representação. E ali tem bastante a presença do teatro. E me vem a palavra realidade, né?
o que é real, porque eu acredito que essas pessoas, quando estão nesse lugar, elas perdem esse parâmetro de realidade, porque ela está fechada. E quando você vê a sua questão, a sua história sendo representada por outras pessoas ali, você diz assim, não é possível que isso seja a minha vida. É tão emocionante. O teatro de opinião trazia muito isso e traz muito isso, muito. Né? E ver esse trabalho chegando a vocês, técnicos, é muito bom. Isso sim eu chamo de humanização, porque essa conversa aqui é no pensamento de encontrar saídas, de ajudar uma mulher, uma pessoa que seja, né? Então, eu acho que uma frase do Jorge Luiz Borges que eu gosto, o homem é afinal as suas circunstâncias. Então, se tem uma mulher que escuta que percebe que se ela se relacionar com o seu corpo e distanciar esse problema, tirar dela e ver em outra pessoa, né, que seja numa constelação ou no cotidiano, eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Quando a gente coloca para fora, vai para a realidade, porque a nossa realidade, o que a gente vive, só a gente sabe, é uma prisão, né? Não é real, é prisão. Então, eu acho que o atendimento humanizado é lindo dessa forma. E aí, eu sempre provoco qualquer autoridade, né, qualquer pessoa que está à frente, né, dessas instituições, porque as instituições, elas também são duras, né? A gente olha para elas, elas são muito duras ainda, né? Porque elas são feitas por pessoas, como você falou, né? Pessoas que foram criadas e que estão ali dentro de um sistema de valores, né? E, enfim, mas eu creio que o homem, ele também precisa, o homem que é o autor da violência, ele também precisa passar por um processo de reconstrução, né, de conhecimento desse corpo, de tratamento também, né? Eu conheço uma experiência feita hoje pelo Tribunal de Justiça aqui no Maranhão, né, com poucos homens, né, que são submetidos à pena e que precisam passar, né, por uma série aí de palestras, né, e com psicólogos e tal, mas ainda é um embriãozinho, é algo muito pequeno, né? Porque eu penso que esse agressor, ele precisa se ver também como agressor, né? Mas ele não necessariamente precisa passar a vida toda sendo agressor, né? E ter consciência. Eu tenho 3 atores, homens, que me procuraram com o intuito de montar um espetáculo que falasse sobre isso. Homens que estão se sentindo reprimidos, porque eles não se consideram machistas e eles sofrem como se eles fossem, né? E aí, numa conversa, a gente começou a esmiuçar esse tema e a gente percebe que eles não sabem o limite disso. Engraçado, Claudiana, que ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, ela me dizia assim, mas o que é mesmo assédio sexual? Quando é que eu sei que eu estou assediando? Eu estou até com medo de falar hoje ou de repente paquerar uma mulher e ser confundido com isso com assédio, né? É uma fala, né, muito masculina, porque né? Também existe um movimento muito grande dos homens, né? Por exemplo, eu tenho vários amigos que já sofreram alguns momentos, situações que eles não estavam sendo machistas, eu acredito, né? E eles não tinham nem consciência, mas foram colocados nessa caixinha. Então, até que ponto, né? Eu não sei, eu acho que vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar falar desses temas específicos, né? Sim. Porque realmente o homem nesse lugar é um lugar muito delicado. Ele precisa também de ter muito conhecimento do seu corpo, das suas emoções. Num lugar onde o homem não pode dançar, não pode chorar, não pode expressar os seus sentimentos, como é isso? O tema não é esse, mas eu acho que a gente também tem que olhar. Precisa olhar com cuidado. São os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos filhos, né? Como é que a gente está desconstruindo isso com os nossos filhos, com as nossas crianças? Que trabalhos estão sendo feitos dentro de escola, enfim, preocupações dentro de casa. Né? Dentro de casa o garoto não pode lavar louça, não pode, e de mulheres que pregam isso, né? A gente conhece várias. Sim.
tem muitos equívocos ainda, eu acho. Então, eu sou feminista e o meu filho não varre casa. Não? Como é isso? E nem vai para a cozinha, né? Então é nem... muito complicado. A respeito dessa fala que tu disseste a gente chama de programas, né? Campanhas desenvolvidas dentro dos sistemas das instituições de acesso à justiça. A gente tem um sistema penal no Brasil que a gente chama de punitivo retributivo. Nós estamos avançando nessa construção há algum tempo e existem, por exemplo, propostas do que a gente chama aí do uso da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela é inserida aqui no Maranhão inicialmente para o público, né, na criminalidade infanto-juvenil. A gente tem até um centro de referência em São José de Ribamar, que é voltado para crianças e adolescentes em situação, né, de infração à lei, na qual você faz isso. É assim, parecido com a constelação familiar, mas assim, são os ciclos de diálogos, onde você vai conversar com essa pessoa, vai dialogar a respeito do que aconteceu, você insere as partes daquela situação de violência. Por exemplo, eu tenho uma vítima, eu tenho um agressor, eu tenho um mediador. Então, assim, você vai fazer aquela mediação para que as pessoas compreendam, né? Em que medida me atingiu, em que medida me feriu, de fato eu me arrependo. Então, assim, você disseca, né, sentimentos e ações e traz a possibilidade do perdão, além de uma medida socioeducativa para um adolescente, né, infrator. E aí, assim, no âmbito adulto, né, para os maiores de 18 anos que estão inseridos aí no nosso Código Penal, a gente tem, para crimes, que a gente fala assim, as possibilidades da pena, aplicação de multa, temos as penas restritivas de direitos, que são, né, alternativas, mas também que não cabem para todas as situações. No que diz respeito à violência doméstica, por ser seríssimo, a gente não permite certas substituições quando é para outros crimes. Por exemplo, uma indenização pecuniária, que a pessoa venha, pague com cesta básica, assim, como se fosse uma medida educativa. Para a violência doméstica, a gente precisa tratar com mais cuidado, porque são vidas. Com certeza. Mas, em paralelo, nós desenvolvemos campanhas que podem ser. E aí, associado à pena que foi imposta, no momento aí já no final desse julgamento, desse infrator, você pode associar que ele participe, seja assim, cumulado para que ele tenha certos goze, né, de quando for da avaliação, lá no final que a gente tem a avaliação de cálculo de pena para fim de progressão, para, por exemplo, bom comportamento, que a participação nesses programas que debatem, né, a educação no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher para infratores, pessoas em situação de conflito com a lei, que sejam nesses de violência doméstica contra a mulher, é uma alternativa. São campanhas que nós desenvolvemos, né? Então, podemos sim, e assim, é um avanço. Aí nós vamos precisar desenvolver sociedade em parceria com o Tribunal de Justiça. Porque dentro do Tribunal de Justiça, né, dentro desses espaços, nós somos quem aplica a lei. E cabe a nós, com a nossa sensibilidade, enquanto sociedade, dizer, olha, só a lei pura e seca do que é o nosso tribunal tradicional não é o suficiente para resolver. Nós precisamos reeducar e existem, sim, campanhas que nós podemos fazer, como essa que você mencionou. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já para os nossos últimos minutos aqui de programa. Em alta, e aqui 3 mulheres discutindo, mulheres e os nossos direitos e a nossa posição aí na esfera pública, né? Queria começar esse bloco destacando aqui uma frase da Michelle Obama, né? Uma das lições com as quais eu cresci foi a de sempre permanecer verdadeiro consigo mesmo e nunca deixar que as palavras de alguém distraia você dos seus objetivos. A gente está falando de Michelle, né, mulher negra, né, que está dentro desse contexto aí da nossa discussão, né? A gente falava de religião há pouco, né, dessa matriz religiosa que começa, né, por esse empoderamento masculino, e a gente falava de religião cristã, mas você pontuou muito bem aqui nos nossos bastidores que essa é uma premissa, né, da religião cristã, né, porque, por exemplo, as religiões de matriz afro, né, elas não trabalham, né,
com isso, né? Com esse ser masculino como centralidade, né? Isso é desconstruído, né? Desconstruído, na verdade, nas religiões de matriz africana é a mulher que é a, eu vou usar o termo líder, mas que é a liderança dentro desses centros, né? Ela é a Yalorixá, ela é a responsável pelo aquele terreiro, pelo aquele templo, ela é a autoridade respeitada e máxima e é assessorada por mulheres e homens, mas ela é a figura, né, quem dirige, por assim dizer, aquele local. Então, assim, a gente tem as bases do nosso Estado, né, e aí o Estado, eu me refiro ao Estado Brasil, nossa nação, ela é cunhada aí nesse ponto do cristianismo, nesse foco do homem, e aí quando a gente fala o homem como centro de tudo, vem a figura masculina e não foi o perfil da figura feminina. Isso assim, e aí já nessa construção da sociedade que a gente conhece, porque as sociedades anteriores também tínhamos as figuras das deusas, das mulheres como centro. Isso em algum momento foi desconstruído, né? E aí assim, um estudo muito além. Mas faço essa ressalva para dizer isso, que interessou a alguém em algum momento histórico, por algum interesse, foi no sistema econômico, no capitalismo, que alguém fosse o centro do poder e que alguém fosse submisso. Que isso não fosse uma balança equilibrada, mas um local de escalonamento de poderes, de hierarquia, de castas, que aqui nós não chamamos castas, né? Mas isso fica muito ali subentendido, acontece. Então, assim, temos essa visão do cristianismo que vem desconstruída também já para agora, a gente vem desvinculando, porque a gente sabe que o cristianismo foi as bases da sociedade juntamente com o império, com poderes, por uma construção de arrecadação de impostos e etc. E hoje também a gente vem fazendo essa separação de indulgências, né? Sim. Não devemos mais indulgências ao Estado, que quem cobrava era a igreja. Então, fazendo a separação para a gente dizer que tentar equiparar poderes. Assim, e falando de religião, tudo muito difícil de desconstruir, mas cada uma no seu lugar vai tentar fazer, e nós inseridas em cada uma de nossas religiões, eu digo, eu Carol, tenho a minha missão política e religiosa de desconstruir esses valores no meu espaço religioso e político onde eu estiver, né? Não está lá em nenhuma dessas doutrinas que diga a gente que o homem vai agredir, né, tem o direito de matar, em hipótese alguma. Então, nós jamais vamos defender isso. Então, onde eu estiver, desconstruirei. Desconstruiremos, né? E é isso que eu vou falar. Convido a todas, né, a desconstruirmos isso onde estivermos. Claudiana, a gente tem aí pautas que são pautas comuns a determinados núcleos. Por exemplo, a mulher negra tem a pauta dela específica, né? A mulher jornalista, eu e Indara, temos a nossa pauta, né, específica. A mulher das artes tem a pauta dela, a mulher do campo e por aí vai, a mulher advogada. Todas nós temos, mas nós temos uma pauta coletiva, né? E aí eu pergunto para vocês, o que nos une nessa pauta coletiva? O que é essencial para essa luta nossa? Né? O que é comum entre nós mulheres que estamos aqui nesse estúdio, que estamos atuando em diversos campos, né, dos mais diferentes possíveis? No início a gente falou sobre autonomia, né, e eu vou trazer essa palavra de volta. Eu sou artista e o meu trabalho não é só atuar no palco. Eu fiz Medéia essa semana porque eu ressuscitei um solo de 2001 que eu fiz e foi um espetáculo que eu decidi fazer. Uma mulher que mata os filhos em nome de um amor, né, que atraiu e ela decide. Isso no século V a.C. Recentemente eu montei um espetáculo sobre o envelhecimento. Eu escolhi falar sobre o envelhecimento. Então eu acho que o que nos une aqui nesse momento é a nossa profissão, a nossa posição na sociedade como filha, como mãe, como irmã, como componente, né, de uma sociedade que quer mudança. Então eu acho que nos movimentos que eu venho participando, seja de mulheres, de homens, de artistas, de pessoas em geral,
é esse desejo, né, de transformação e trazendo você como jornalista com todo o seu potencial mesmo, toda a sua autonomia, todo o seu poder. Você não vai falar só da palavra, né? Você vai falar de tudo. Então, nos permitir, nos misturar e sermos uma só, né? Eu atriz, você jornalista, advogada, faxineira, enfim, professora, com um objetivo em comum, como esse que a gente está agora, o movimento Cadê o Circo? Somos artistas, advogados, economistas, jornalistas, flanelinhas. E o Cadê o Circo vai para além do circo físico, né? Muito mais. Né? Quer dizer, é um movimento isso, que já criou. E o que nos uniu? O desejo de trazer a cultura, mas não só de um único espaço, mas de uma cidade. Né? A gente está preocupada não só com a cultura, né? Mas a gente tem várias preocupações e esse coletivo está se fortalecendo, porque a gente tem se encontrado no nosso olhar político, cultural, social. Enfim, eu acho que o que nos une é esse desejo de transformação sendo completas, pessoas completas. A gente vem com tudo. Eu não venho só com a minha carga de advogada, eu não venho só com a minha carga de atriz e o resto. Eu sou uma pessoa completa dentro da sociedade. Gente, a gente tem 3 minutinhos, olha só que os 10 estão indo embora, né? Mas o campo que você vive é um campo eminentemente aí masculino, né? Eu penso que você deve ter enfrentado muitos desafios também, né? Mais da metade de mulheres advogadas no Brasil e no Maranhão. Ano passado nós superamos. Então, que coisa boa. Nós já estamos aí em igualdade. Que bom, que bom. Mas isso veio, né, uma luta, né, muito grande, né, lá atrás. Antiga. Né? Antiga e assim, nós mulheres somos aguerridas. E eu vou pegar o gancho desses minutos de fala nisso do que nos une. O que nos une em nossas lutas e em nossos espaços é esse desejo da felicidade, o desejo de ser feliz naquilo, de onde estivermos, de onde executarmos. Então, eu quero ser feliz e eu quero poder ter o direito de ser mãe e ser feliz naquilo. De ser esposa, de ser advogada, de ser jornalista, de ser artista, ser feliz. E eu quero poder ocupar esse espaço fazendo isso com excelência, amor e ser feliz nisso. E cabe às nossas lutas, à nossa militância, é essa garantia. Porque, inclusive, o direito de ser feliz nos nossos relacionamentos, seja com quem principalmente. É isso que eu ia dizer. Então, assim, quando eu garanto a essa mulher, sofreu sim violência, tem uma carga difícil, às vezes ela vem sofrendo violência desde que ela é criança. A gente não sabe essa história, como ela foi criada, o que ela viveu, onde ela trabalhou. A gente tem um histórico grande no Maranhão de crianças que foram empregadas domésticas uma vida toda. Então, para ela sair dessa vida de exploração, ela casou e foi ser a esposa doméstica. Então, assim, esse desejo de ser feliz para que a gente garanta uma boa vida. Então, eu digo isso porque essa é a minha motivação hoje, é dar acesso a essas mulheres a essa amplitude da visão de um mundo de que ela pode fazer um curso de autonomia financeira, mas não necessariamente para ela nesse momento ir, mas para ela consiga ter essa visão, a princípio dentro de casa, direcionar os seus filhos e conseguir fazer essa reorganização das ideias dentro de si e se compreender para sermos felizes. Que sejamos felizes, né, gente? A gente tem 1 minutinho aí. Eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui. Olha só, vocês disseram 50 minutos, é muita coisa, mas passa tão rápido, né? A gente poderia passar outros 50 minutos aqui, dizer. Porque há muito a dizer e eu penso que durante toda a nossa existência ainda vai ter muito a dizer e que a gente tem essa capacidade, né, de construir, né, um caminho melhor para os nossos filhos e filhas, né? E para essa sociedade que vai vir depois da gente, né? Que vai habitar este planeta depois da gente, né? Porque eu creio que a palavra, como Clarice disse, ela pode mudar muita coisa, né? E que bom que nós 3 aqui temos o poder da palavra, né? Eu sintetizaria esse nosso encontro com 2 palavras: autonomia e felicidade. Né? Acho que foram 2 palavras fortes, é o que a gente precisa, ter autonomia para ter felicidade, para ter liberdade. Eu gostei disso, Carol. E assim, enfatizar que não só filhos gerados de nós. Sim. Né? As pessoas que virão depois de nós, elas podem ser criadas por mim, forjadas por mim a partir da convivência comigo. Pode Exatamente. Ser um filho seu ou seu que convida comigo, um sobrinho vai ser forjado por mim. A nossa responsabilidade é imensa. Nossa responsabilidade.
Isso. Gente, muito obrigada. Ai, muito eu que obrigada agradeci mesmo, viu? por estar aqui. Muito feliz. E eu queria terminar o Em Alta com uma frase dela, Coco Chanel. Uma garota deve ser duas coisas: quem e o que ela quiser. Então, que fique esse recado aí para nós, mulheres e homens, em busca da construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com mais equidade, com mais direito e com mais autonomia e felicidade. Não é isso, gente? Um ótimo final de semana para vocês e até o próximo sábado com mais um tema aqui no nosso Em Alta. Até lá.